Muito bem. Voltamos então com o Em Foco, o programa de entrevistas da TV Bereana. E na noite de hoje nós vamos tratar dessa relação existente entre criacionismo ou evolucionismo. O que a Bíblia diz, a forma como Deus criou o homem e as espécies e o que a ciência tem ensinado. E eu digo já antecipadamente que isso interessa a você, especialmente se você tem filhos nas escolas, se você tem gente estudando e sendo exposto a esse tipo de pensamento. Nós sabemos que muitas das crianças, jovens e adolescentes, quando entram em idade escolar, quando se deparam com esse tipo de ensino, têm a sua fé abalada, não por culpa da ciência, mas às vezes por falta de orientação dentro das igrejas e até mesmo dentro das casas, dentro dos lares, né? Para tratar desse assunto, eu trouxe alguém que conhece o assunto, que estudou e estuda a fundo e ensina também. Lucian Benigno, ele é formado ele estudou Arqueologia do Mediterrâneo na USP, ele foi coordenador do programa de pós-graduação na Faculdade Bethesda, lecionou também na Faculdade Metodista Livre e foi meu professor de Arqueologia Bíblica quando eu fiz pós-graduação no Novo Testamento. Lucian, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, é um prazer falar contigo, Magno. Prazer é meu e hoje nós temos aqui um tema bem interessante, né? Nós temos um tema que a muitas pessoas provoca aí até um disparo a mais no coração, não é verdade? Com certeza. Essa teoria ganha um espaço tão grande. Você mencionou nas escolas, também na mídia, né? Quase impossível você assistir um programa da National Geographic sem ouvir referência aos milhões de anos, à evolução e assim por diante. Além da mídia, quando você abre, por exemplo, a Wikipédia e vai fazer uma pesquisa a respeito de algum assunto escolar ligado às ciências biológicas, bioquímico, algo parecido, quase sempre tem uma pitadinha de teoria da evolução ali também. Certo. Então ganhou muito espaço a teoria da evolução, hoje é considerada como um fato indiscutível. O pessoal ganhou até certo ponto no grito, e a gente vai discutir isso um pouquinho. A pessoa, exatamente, ganhar no grito. Muitas vezes a gente vê dentro das discussões nas redes sociais, se você, por exemplo, está no Facebook, há vários grupos ali discutindo criação e evolução. Então você tem cristãos de um lado tentando defender a Bíblia, tentando defender Deus, e do outro lado você tem aí ateus até, pessoas que sequer acreditam em Deus, mas estão defendendo a teoria da evolução como se fosse algo a ser discutido na base como elas colocam, né? Eu vejo muitas vezes as pessoas se perdem até em argumentos filosóficos e a discussão fica lá atrás, ou seja, se perdem nos seus próprios argumentos. E aí o cristão muitas vezes que não tem um preparo ou filosófico ou científico para poder se fazer representar numa discussão dessa, fica perdido achando que ele não sabe nada. Por quê? Na verdade, ele foi envolvido num argumento filosófico que às vezes não tem nada a ver com a discussão de criação e evolução, né? Não tem a ver com o objeto da Bíblia, que é a fé. Não é assim? Estou errado? Certíssimo. Essa questão filosófica tem tudo a ver com a teoria da evolução, porque a teoria da evolução ela serve aos interesses de alguns grupos filosóficos. Certo. Então, por exemplo, se você é ateu ou é membro de um grupo ateu, por exemplo, existem ateus que são ateus por uma questão político-filosófica, são ligados a governos e regimes políticos, a modos de produção, sistemas político-financeiros de esquerda, por exemplo, são tipicamente ateus. Então você precisa de uma explicação para a origem da vida, para a origem do homem que exclua Deus. Exato. Então você vai precisar de uma teoria. Então tinha que ter surgido uma teoria sob medida para esses grupos, existem religiões evolucionárias também. O Espiritismo, por exemplo, é uma religião evolucionária. Existem algumas outras assim, certo, que ensinam um progresso evolutivo do ser humano. Então você precisava de uma teoria sob medida para esses grupos. Existem grupos também que se opõem a Deus porque são secularizados. A sociedade hoje é muito secularizada, é uma sociedade que zomba de Deus, da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, e precisa de uma outra explicação para a existência do ser humano. E a teoria da evolução, então, ela supre uma necessidade. E a gente vai tentar provar isso hoje aqui, que ela, ao invés de ser produto de observações científicas, na verdade ela é feita sob medida para atender os interesses de alguns grupos. Então, deixa eu entender, aqui a gente tem, só essa fala do Lucian já daria para a gente muitas questões a serem discutidas. A gente tem um inimigo aqui presente que é o tempo, nós temos pouco tempo, mas
que você está querendo dizer é que se uma pessoa está ligada a um interesse econômico, ou um partido, ou muitas vezes até num sistema educacional grande, você pega a rede de ensino em universidades hoje, se você disser que acredita na criação, então você vai ter um problema. Provavelmente o seu emprego vai estar com os dias contados, né? E por outro lado, está dizendo que as pessoas que rejeitavam a ideia de Deus, elas precisavam de uma teoria para poder fazer frente à religião, ao cristianismo, que na ocasião, quando Darwin publicou o seu livro com a teoria, o cristianismo era quem dominava o pensamento das pessoas. Você tinha que pensar de acordo com o que o cristianismo dizia. Então a teoria da evolução ela veio como uma luva para poder fazer frente ao cristianismo. Ou seja, olha, cristãos, o que vocês estão ensinando agora faz parte do passado, vai para um museu, porque nós descobrimos a teoria da evolução e ela vai explicar todas as coisas que a Bíblia não explica. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. É interessante que, na verdade, mesmo antes do cristianismo, já havia interesses de explicar a origem da vida e a origem do homem sem Deus. Então você encontra, por exemplo, filósofos pré-socráticos como Anaximandro, Empédocles, vários outros, que já propunham que o ser humano e a vida em geral provinha de seres inanimados. O próprio Aristóteles defendeu isso, que existia uma vis viventes, um princípio de vida em seres inanimados. E esse conceito de que existe uma força de vida nos seres inanimados, que depois brota, foi bastante desenvolvido durante a Idade Média. Na Idade Média se ensinou, inclusive nas universidades, a teoria da geração espontânea. Certo. O que é essa teoria da geração espontânea? É que quando você deixa, por exemplo, sujeira num determinado canto, tendem a aparecer ratos, insetos, então aparecem moscas, gusanos, vermes. Começam a aparecer animais, podem aparecer, eles brotam da sujeira. Como a mosca da banana, por exemplo. Mais ou menos isso. Então você deixa uma sujeira em algum lugar e brota vida. Ali a vida naqueles germes, naquelas bactérias, e elas vão gerar... A proposta da teoria da geração espontânea era dizer que a vida brotava de seres inanimados. Certo. Então brotava daquilo que não era vivo. Certo. E essa teoria da geração espontânea através de uma combinação química. Grosso modo, só para a gente entender. Com o tempo houve essa explicação química, mas no século XX, a hipótese de Oparin e o experimento de Urey e Miller passaram a redesenvolver essa antiga explicação da abiogênese, que é a teoria da geração espontânea, de que a vida surge espontaneamente de matéria não viva. Matéria não então, viva. Não é do nada, né? Eu que me expressei errado. Essa explicação foi redesenvolvida, redesenhada no século XX, e a gente tem modelos novos de abiogênese. Mas é interessante que essa teoria já foi desmentida várias vezes na história da ciência, e quando nós estudamos na escola média, na escola de ensino médio, nós lemos nos livros de biologia a respeito de biogênese e abiogênese. Quase todo mundo leu a respeito disso nos livros de ensino médio. E pouca gente prestou atenção, mas os livros sugerem que a abiogênese, a teoria da geração espontânea, era produto do obscurantismo medieval, era coisa de sectários ou coisa parecida. Bom, era produto de obscurantismo, era coisa de sectários, mas era coisa de sectários ateus. Certo. Os cristãos nunca acreditaram na geração espontânea, que a vida brota do nada. Os cristãos acreditam que a vida foi criada por Deus. Sim. Então, a gente, lendo os livros, a gente tem a sensação de que deve ser ridicularizada a teoria da abiogênese. Está certíssimo, deve ser ridicularizada essa teoria da geração espontânea. Já foi comprovado que não é assim. Já foi comprovado que não é assim. E como que foi comprovado que não era assim? Antes de dizer a respeito disso, é interessante que durante a Idade Média, por exemplo, no Renascimento, né, não só na Idade Média, no Renascimento, no século XVI, o Paracelso, ele descreveu observações, e aqui eu coloco observações entre aspas, de que ele havia visto seres brotando de lixo. Tá? E essas observações de Paracelso continuaram a ser tidas como verdade até o século XVIII, com o experimento de Francesco Redi. Redi, eu acho que
vai aparecer no vídeo de vocês, ele colocou uns frascos, uns Erlenmeyer, ele colocou carne nos Erlenmeyer e começaram a brotar larvas, começaram a brotar vermes, como se esperava que acontecesse. E as moscas depois apareceram lá. E com o tempo, ele falou assim, olha, mas tem alguma coisa errada nessa história. Essas moscas que estão aparecendo, elas não aparecem quando a gente tampa o Erlenmeyer, quando a gente tampa esse frasco. E esse experimento de Francesco Redi, ele provou que, na verdade, as moscas que apareciam, os ratos, as baratas, etc., que aparecem da sujeira, na verdade não brotam da sujeira. As moscas colocaram seus ovos ali naqueles pedaços de carne. Entendi. E é por isso que apareciam depois os vermezinhos das moscas e brotavam enxames de moscas onde antes havia pedaços de carne. Então eles imaginavam que a partir daquela sujeira nascia a vida, quando na verdade o que acontecia é que em função da sujeira as moscas botavam ovos e iam embora e ninguém via. Aí Exato. Esses ovos davam aí origem a um ser que já existia, ou seja, não havia criação de nada, né? E esse gráfico... Geração espontânea, coisa alguma. E esse gráfico que você viu na tua tela, ele foi tirado de livros escolares. Isso é ensinado no livro escolar? Isso está nos livros de escolas que os nossos filhos estão estudando. Agora, por que se ensina isso como ciência? O que acontece nas escolas é o quê? Então, mas espera aí. No livro de escola, existe uma ridicularização da geração espontânea dentro de um contexto de questionamento do criacionismo. Mas o que a gente tem que pontuar, a gente tem que botar os pingos nos is, é que a teoria da geração espontânea era a ciência evolucionista da época. Da época, né? Não era a ciência dos criacionistas. Os criacionistas diziam o contrário. Isso foi a vitória do criacionismo. Depois que Francesco Redi ele desmoralizou a teoria da abiogênese, que é a teoria da geração espontânea, que a vida é gerada espontaneamente de matéria inanimada, depois disso surgiu uma forma mais requintada, mais refinada da teoria da geração espontânea, que passou a ser universalmente aceita, que é a teoria que foi desmentida, desmoralizada pelo Louis Pasteur. A teoria do caldo orgânico. É assim, olha, se você tem num outro Erlenmeyer, não pedaços de carne, não lixo, mas se você coloca um caldo orgânico, então com o passar do tempo vão brotar moscas, vão brotar pequenos micróbios, ou as moscas já tinham sido desmontadas, desmoralizadas pelo Francesco Redi, mas vão aparecer pequenos micróbios, e esses micróbios são matéria viva já, que surgiu desse caldo orgânico, surgiu dessa matéria não viva. É um experimento do século XIX, do Louis Pasteur, do cientista francês Louis Pasteur. E esses micróbios que foram se desenvolvendo, e eles que se tornaram, com o passar do tempo, esses indivíduos que a gente tem hoje. Bom, o que o Louis Pasteur fez? Conforme aparece na ilustração, ele adaptou um pescoço de cisne no Erlenmeyer, nesse frasco que é chamado de Erlenmeyer. Esse pescoço de cisne impedia que a sujeira que existe na atmosfera, que existe no ar, que micróbios que existem no ar, contaminassem o caldo orgânico. Certo. Ora, o ar podia passar naturalmente lá para dentro do Erlenmeyer. Não é que sufocava o caldo orgânico, mas mesmo assim não brotava vida. O que o Erlenmeyer fez foi desmontar de vez, o que o Louis Pasteur fez foi desmontar de vez essa nova versão da teoria da abiogênese, provando que a vida só surge de material vivo. Certo. Vida gera vida. Vida gera vida. Como diz a Bíblia. Né? Pois é. Um Deus vivo criou seres vivos. Pois simplificando, seria isso. Hoje em dia existe um modelo que tenta refazer a história do Louis Pasteur, que é a seguinte. É o modelo do caldo orgânico do oparim. Então, a experiência de Stanley Miller e Urey, eles colocaram dentro de um balão
metano, amônia, CO2, fizeram faiscar lá dentro e surgiram alguns aminoácidos. Aham. Com o passar das semanas, eles viram que surgiram alguns aminoácidos. E esses aminoácidos surgem de verdade, mas não surgem proteínas e não surgem seres vivos. Os aminoácidos não estão vivos. Ok, maravilha. Agora, isso tudo está sendo ensinado na escola. A teoria da evolução, vamos tentar simplificar porque o nosso tempo passou e a gente vai avançar. Vamos ter que trazer o Luciano para mais um programa, que você topa? Claro, a gente pode falar a respeito dos fósseis da próxima semana. Sim. Agora, a teoria da evolução, ela é ensinada nas escolas, só porque como eu levantei essa bola, agora eu preciso terminar com ela, né? Por que ela é ensinada como fato? A matéria de ciência no pessoal da quinta série, sexta série e por assim, e aí por diante, é ensinado como fato. A gente pode dizer que a teoria da evolução que Darwin sistematizou, ou pelo menos popularizou, ela é fato mesmo? Então, é complicado. Essa é a grande pergunta, né? É muito complicado. Como a gente estava... Mas tenta resumir para a gente, só para ter uma a gente noção. estava falando a respeito de pressupostos. Existe um preconceito a respeito da criação bíblica. Então a gente mencionou que Aristóteles, por exemplo, já falava de seres vivos brotando de matéria inanimada. Do mesmo jeito, o modelo evolucionário atual, que fala, por exemplo, da origem do homem a partir de símios, não é exatamente uma novidade, não foi produto de observação científica, não é que Darwin, do nada, de repente, ele falou assim, olha, as evidências são indiscutíveis a favor de que o homem é produto da evolução biológica. Não é assim que funciona. Porque na verdade, ciência... o avô dele, o Erasmus Darwin, Sim. ele já tinha proposto uma teoria da evolução. Pouca gente sabe disso. Geralmente o pessoal pensa no Darwin como alguém que era crente em Deus. Alguém que era crente em Deus, alguém que era quase um teólogo compenetrado, alguém temente a Deus, que acreditava no ensino bíblico, mas que ainda assim não conseguia suportar a evidência a favor da evolução. E não é nada disso. Tá? Ok. Luciano, vamos fazer o seguinte, a gente esgotou o tempo, a gente tinha uma pauta para seguir e acabamos entrando por uma outra linha, de certa forma demos algumas respostas, porque essas explicações que você deu, eu já tive aula com ele a respeito disso e, de fato, é também um grande argumento que os cientistas... ou melhor, que o pessoal que é adepto à ciência confronta os cristãos. Essa história do caldo, essa história, uma explicação simples. Uma vez eu estava cortando o cabelo, meu cabeleireiro se saiu com essa. E a história da mosca da banana, né? Que você deixa lá a banana e daqui a pouco nasce amor. Aquilo lá é uma prova de que existe evolução. Ou seja, há muita gente pensando nisso. Né? Então, quando você coloca esse experimento no laboratório para observar, como você demonstrou que foi feito, é visto, ou seja, é notado, é observado, porque ciência é isso, né? Ciência é aquilo que você coloca no laboratório, observa, repete, anota o comportamento, repete o experimento novamente. E ninguém jamais viu a formação de uma nova espécie humana no laboratório. Não há. Não tem jeito de reproduzir isso no laboratório. A gente pode reunir todos os elementos químicos que formam uma pessoa, né? Já foi dito isso, né? Deus, a brincadeira que o pessoal fala, né? Deus falou para a pessoa, para o cientista, olha, coloca aí todos os componentes químicos, eu dou para você todos os componentes químicos e você cria no laboratório. Aí o camarada foi lá para pegar uma terra, né? Um pedaço de terra para levar para o laboratório para fazer. Aí Deus falou assim, não, a terra foi eu que criei. Cria a sua terra e a partir da terra você cria o seu homem. Isso não vai acontecer nunca. Né? Deixa eu colocar umas poucas evidências ainda dentro desse programa. A gente já está com o tempo estouradíssimo. Eu percebi. Está bem estourado. Colocar um minuto e meio. Umas poucas evidências ainda nesse programa. Não quer deixar isso para o próximo programa? Vamos gravar um outro programa? Tá bom, combinado. Você concorda? Maravilha. Então a gente vai falar de fósseis na semana que vem. Vamos falar de fósseis, vamos falar dessas evidências. E o Luciano tem muita coisa, a bagagem dele é muito extensa. E infelizmente dois programas não vão esgotar os. A gente pode, só anunciando algumas coisas que a gente pode falar, além da evidência fóssil, o que são os australopitecos, o que são pitecantropos, neandertal e assim por diante. Além de falar desses fósseis que as crianças ouvem nas escolas. Ouvem na escola. Além de falar de fósseis, a gente pode falar de órgãos vestigiais, por exemplo, os tentilhões das Galápagos e tantas outras coisas. Você que tem filhos na idade escolar,
Então não perca o próximo programa. Eu vou trazer o Luciano novamente aqui, Luciano Benigno vai dar essas explicações e reúna a turma. Vamos aprender, vamos Evidência ver, genética, né, a favor com da um cristão evolução. a respeito desse tema que é palpitante. Amém? Luciano, muito obrigado. Até a semana que vem, se Deus pela quiser. sua visita. Vamos orar então, pedindo para que o Senhor nos abençoe, abençoe a sua família. Pai, nós louvamos o Teu santo nome por esse tempo aqui na Sua presença, por este assunto e por termos a iluminação do Teu Espírito para tratar disso de maneira séria, com responsabilidade. Senhor, que nossas famílias possam ter orientação para encaminhar os seus filhos, ensinando-os no caminho em que devem andar, para que depois de adultos eles continuem crendo no Senhor com segurança. Pai, que a Tua palavra prevaleça nos nossos corações e especialmente na prática, na nossa vida, no nosso dia a dia. Abençoa esta família que tem nos ouvido, abençoa, Senhor, os pais, abençoa os filhos e glorifica o Teu nome em nosso meio. É o nosso pedido, agradecidos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado pela sua audiência.